Olá meus caros, aqui é o Corvo. A Hammer Films Productions foi um estúdio cinematográfico britânico maravilhoso, muito acima da média e sem dúvida um dos responsáveis por revitalizar o interesse das massas no gênero horror. A primeira fase áurea foi com a Universal Pictures, que adaptou Drácula, Frankenstein, a Múmia e o Lobisomem decentemente para a sétima arte. Não à toa, essas criaturas ficaram conhecidas como os monstros clássicos da Universal, pois a popularidade foi tão alta que cada uma delas ganhou uma série de filmes próprios. Mas, como é comum em cada império e tendência, há um momento de ascensão e depois de derrocada. Antes populares, os monstros clássicos acabaram saturados pelo mercado e posteriormente esquecidos. E foi então que a Hammer, um estúdio antigo e anteriormente dedicado a vários gêneros, decidiu então dar um carinho especial ao horror no final dos anos 50. A partir dali, os britânicos não apenas continuaram o legado da Universal. Eles verdadeiramente revitalizaram e inseriram um frescor novo a tudo que havia sido feito previamente, com o incremento de uma visão artística exuberante para todos esses monstros e cenários. A Hammer criou novas histórias fictícias e roteiros originais, firmando contratos com atores e atrizes respeitáveis e com a capacidade de elevar o nível das obras, afastando-as da mediocridade cênica. Penso que não é nenhum exagero dizer que a Hammer salvou o horror, de certo modo. Nos filmes britânicos quase tudo era impecável: o cenário, o figurino, as trilhas sonoras orquestradas, o elenco, a fotografia. Tudo era incrivelmente suntuoso, devido à postura dos diretores, produtores e principais estrelas, como Christopher Lee, Peter Cushing, Martin Beswick e Ingrid Pitt, apenas para mencionar alguns. Todos eles entendiam que estavam produzindo arte e visavam fazê-lo da melhor forma que pudessem, com classe e refino, e foi por este motivo que o horror voltou a ter o respeito que merecia na indústria e a receber mais investimento em outras partes do mundo. A Hammer teve um papel fundamental neste processo. Porém, é natural que todo estúdio possua também algumas obras ruins, que destoam negativamente em termos de qualidade. Quando penso nos melhores títulos da Hammer, filmes como o primeiro Drácula, The Curse of Frankenstein, Dr. Jekyll e Sister Hyde, The Vampire Lovers e The Devil Rides Out, são eles os primeiros que me vêm à mente. Tenho consciência que o filme de hoje do Cine Corvo, chamado Countess Drácula, estrelado pela eterna beldade Ingrid Pitt, é muito cultuado, apreciado pelos fãs da Hammer. Estou ciente disso. Mas, honestamente, o que sempre me perguntei sobre este filme é: o que de fato as pessoas adoram nele? Eles realmente apreciam um filme por suas reais características artísticas e técnicas? Ou o alvo de sua paixão é a lindíssima Ingrid Pitt? Não seria a estonteante atriz o fator que cegou o público para este filme? Vejam bem, eu amo a Hammer, amo mesmo. Sou um cinéfilo que adora o horror e assisto filmes tão antigos que fizeram parte da infância dos meus bisavós, que descansam em paz. Assisto a todas as eras, sem preconceito. Aprecio as obras de acordo com o que cada contexto histórico tinha para oferecer e procuro estudar sobre isso. Entretanto, reconhecer as limitações de época não implica em não perceber que havia filmes de qualidade duvidosa e superestimados, considerando os padrões e médias de qualidade de cada década ou período. No caso de Countess Drácula, reconheço que o filme não está entre os mais fracos da Hammer, longe disso. Porém, ele também está longe de ocupar uma vaga na primeira prateleira do estúdio. É praticamente impossível equipará-lo aos títulos que mencionei há pouco. O filme é visualmente muito bonito, é verdade. Mas respondam com sinceridade: qual filme da Hammer não é bonito? Beleza visual, para os padrões do estúdio, é suficiente para dar crédito a qualquer uma de suas produções? Pessoalmente julgo que não, porque o sarrafo da Hammer era muito alto. Seus clássicos, como mencionei, foram feitos apresentando um brilhantismo que já começava no roteiro, se estendia para a direção, a atuação e finalmente era fortalecido pela produção. O nível de exigência com um filme da Hammer era maior se comparado com o que apresentavam os demais estúdios da época. Da Hammer se esperava sempre excelência, o que Countess Drácula, na minha avaliação, não conseguiu atingir.
Mas volto a reforçar, uma legião de pessoas adora este filme, por uma série de motivos, e isto não foi gratuito. O que estou colocando é que, para os padrões do estúdio, ele é apenas mediano, e está longe de ser as mil maravilhas que sua popularidade tardia indica. A história, obviamente, chamaria atenção e continua chamando pelo fato de adaptar a vida da Condessa de Sangue, Elizabeth Bathory, interpretada aqui por Ingrid Pitt. Não há muitos filmes competentes na tarefa de retratar a monarca húngara. Podemos contar nos dedos aqueles que possuem um pouquinho de qualidade. Por sinal, esse aqui nem é o melhor deles. Acredito que, de certo modo, a raridade dos filmes de Bathory faz com que este exemplar da Hammer continue sendo lembrado quando o assunto é ela. E os supostos banhos de sangue, é claro, que ela tomava com o sangue, com sacrifícios de virgens, visando rejuvenescer a sua aparência. A escassez ajuda no destaque, mesmo que a história seja completamente fictícia e não apresente nenhum evento real. Dito isso, Countess Drácula possui uma série de deficiências imperdoáveis para um filme da Hammer, fruto de um processo estúpido de sabotagem, perpetrada pelo diretor Peter Sasdy e pelo roteirista Jeremy Poe. Por sinal, a sabotagem já começa pelo próprio título da obra. Como Drácula se tornou uma franquia famosa e consolidada da Hammer, colocar o nome dele no título apenas agrediu a recepção do filme, pois, obviamente, Bathory e o Conde Escarlate da Transilvânia não têm absolutamente nenhuma relação, venderam uma ideia errada do que era o filme. Esta foi apenas uma estratégia de mercado e muito baixa por sinal. A obra poderia ter sido muito melhor do que foi, e constatar isso me entristece. O fato de ser um filme com Ingrid Pitt me deixou ainda mais isolado na primeira vez que eu assisti, em meados dos anos 2000, porque eu adoro a atriz. Ela é uma de minhas atrizes favoritas da era clássica do horror, e sempre será. Ao lado de Barbara Steele, considero Ingrid Pitt uma das atrizes mais lindas e marcantes do horror dos anos 60 e 70. Mas comecemos pelo roteiro. Serei curto e grosso. O problema do texto de Jeremy Poe é simplesmente o de apresentar eventos fantásticos da forma mais simplória possível. O sujeito nem ao menos tenta inserir profundidade ao enredo. Bathory, neste filme, é chamada de Condessa Nasdadi, mas sabemos que se trata de uma alusão à Condessa húngara. Por sinal, uma prostituta se refere a ela pelo nome original, ao dizer que todas as Bathory são bruxas. Uma das coisas que me incomoda bastante é como o sangue de uma virgem causa um efeito praticamente imediato na aparência de Elizabeth. É como se fosse um creme facial ultra mega milagroso que retira 30 a 40 anos das suas costas instantaneamente. E ok, meus caros, eu entendo que este filme se trata de uma dark fantasy. A própria história real de Bathory, daquilo que contam sobre ela, é repleta de mitos, calúnias e difamações. Como uma monarca da região dos Cárpatos, eu não duvido nada que ela tenha sido uma mulher fria, calculista e cruel. Isto é característica inerente a todo monarca. Mas muitos historiadores apontam que os assassinatos e os banhos com sangue de mulheres virgens não passaram de rumores, espalhados apenas em virtude de motivações políticas, de homens que queriam usurpar o poder de Elizabeth. Não há evidências materiais, documentais ou concretas de que a condessa tenha feito tudo aquilo que foi acusada. E inclusive vos lembro que Vlad Tepes, o empalador da Transilvânia que deu origem a Drácula, personagem criado por Bram Stoker, estava separado por menos de um século em relação a Elizabeth. Soa muito conveniente espalhar rumores de um possível parentesco com ele e acusá-la de crimes semelhantes, certo? Como rivais políticos que visam poder, seus inimigos certamente utilizariam tal estratégia. Enfim, repito que não acredito que Bathory tenha sido uma mulher distinta e altruísta. Nenhum monarca foi, e todo absolutista é tirano em sua essência. Mas mencionei essas peculiaridades sobre os aspectos míticos da história de Bathory apenas para contrastar com o roteiro fictício criado por Jeremy Poe. É aqui que mora o problema. Se compararmos o roteiro dele com os bochichos e rumores sobre a Condessa Real, tais fofocas são muito mais interessantes.
e mesmo exageradas no que compete a sacrificar centenas de virgens para se banhar e rejuvenescer, pelo menos esse tipo de rumor aponta algo que efetivamente poderia ser feito, o que já difere daquilo que Jeremy Poe nos apresentou com o roteiro. O modo como ele retrata o efeito é mais próximo da fantasia do que da abominação e perturbação de uma mente psicopata. Trabalhar a psique de Bathory, explorando mais acentuadamente a visão patológica que a personagem possui, demandaria exatamente aquele refino que nós esperamos de um filme de primeira prateleira, de primeira classe da Hammer. O que infelizmente Jeremy Poe não faz. O roteiro dele é muito fraco para uma produção do estúdio, muito comodista, repleto de soluções e pensamentos mágicos. No que diz respeito à direção, acredito que Peter Sasdy explorou muitíssimo bem a excelente maquiagem feita em Ingrid Pitt, que alterou drasticamente sua aparência. Para um filme de 71, pessoalmente acho que a maquiagem foi convincente, mas o tiro no pé que o diretor se deu, uma atitude imperdoável, foi pela audácia que ele teve ao dublar Ingrid Pitt. Em Countess Drácula, a voz que vocês escutam não é dela, mas sim de Olive Gregg, que por sinal nem tiveram a decência de também identificá-la nos créditos, um duplo desrespeito. Ingrid Pitt ficou furiosa com a atitude do diretor, principalmente pelo fato dele não ter comunicado previamente a ela suas intenções. Prometeu que nunca mais falaria com ele. E isso, obviamente, prejudicou também o produto final, retirando de Pitt uma considerável parcela do seu trabalho de interpretação. Imagino que Sasdy possivelmente não gostou da voz dela ou então acreditava que a atriz não tinha consistência para conduzir Bathory, o que nos leva a suspeitar que ela foi escolhida para o papel apenas por ser uma mulher muito bonita. Mas tal hipótese não tinha o menor cabimento, porque um ano antes deste filme, dentro da própria Hammer, Ingrid Pitt estrelou no papel que para mim foi o mais marcante de sua carreira. Ela foi Carmilla, a vampira lésbica de Le Fanu, no filme The Vampire Lovers. E nele, a atuação de Pitt foi completa, unindo imagem e expressividade, tanto verbal como corporal. Ingrid Pitt sempre será Carmilla para mim. A atuação dela é tão marcante e significativa que depois de The Vampire Lovers, eu jamais consegui imaginar Carmilla dissociada da imagem da atriz. É memorável. E não paro por aqui. No mesmo ano de The Countess Drácula, Ingrid Pitt também trabalhou com Christopher Lee e Peter Cushing em uma antologia chamada The House That Dripped Blood, produzida pelo estúdio Amicus. Esse filme é outro clássico de época e nele Ingrid Pitt novamente faz uma vampira com tudo o que ela tem direito. E novamente ela convence. Se por um lado Pitt ficaria mais conhecida em virtude do lendário The Wicker Man, de 73, é inegável que seus papéis vampirescos foram aqueles que mais exigiram carisma e expressividade da parte dela. E ela convence em todos. A maior prova disso se encontra justamente neste filme, Countess Drácula, pois mesmo que Sasdy tenha ocultado a voz dela, Ingrid Pitt ainda consegue ser absurdamente marcante apenas através da linguagem corporal. O modo como as expressões faciais dela mudam repentinamente, as oscilações entre um comportamento de simulado adolescente, quando está rejuvenescida, e de uma mulher colérica e megera, quando velha, são amostras claras de suas habilidades, da capacidade de retratar transições e oscilações de humor apenas com o corpo. Ela era magnífica, e digo mais, para mim, Ingrid Pitt foi e continua sendo o único motivo para realmente assistir Countess Drácula. Se há algo digno de elogio também é a trilha sonora de Harry Robertson, mas dificilmente encontraremos mais algum aspecto que se equipare ao nível dos dois profissionais citados. A atuação de Pitt, mesmo flagelada por Sasdy, continuou acima da média. E com uma direção e roteiro melhores, de mais maturidade e dignos do calibre de uma produção do selo Hammer, Countess Drácula poderia ter se tornado um clássico absoluto do gênero. Se o público já adora esse filme do jeito que é, imagina nas mãos de profissionais do mesmo calibre da Afrodite Ingrid Pitt. Creio que isto é tudo o que tenho a dizer. Como mencionei, o filme é ok, e apenas isso. A Hammer possui melhores momentos em seu catálogo, não tenham dúvidas. Dito isso, Countess Drácula ainda merece ser checado em virtude de Pitt,
que no início dos anos 70 vivia o melhor momento de sua carreira, e a Bella merece ser conhecida não apenas pela aparência, mas também pela capacidade de atuar. The Vampire Lovers é o filme obrigatório dela, seguido por The Wicker Man e The House That Dripped Blood. Mas, pelo longo momento em cena que ela teve em Countess Dracula, certamente esse filme de segundo escalão da Hammer também acaba sendo aconselhável para conhecê-la. Se não fosse por Pitt, certamente ele teria sido completamente esquecido a esta altura, até mesmo pelos amantes do cinema clássico. Sem Pitt, talvez os fãs incondicionais do músico Elton John, que faz um pequeno cameo aqui, logo após o minuto 45, seriam os únicos que continuariam assistindo o filme. E é verdade, ele realmente aparece aqui. Prestem atenção e vocês irão vê-lo. A todos um abraço e saudações, Corvilhas.